Olá e sejam todos muito bem-vindos à NTV. Olá e sejam todos muito bem-vindos à NTV e o conteúdo FenaSoja. Estamos na FenaSoja 2024 e a empresa jornalística Noroeste faz uma cobertura histórica com mais de 100 horas de transmissões ao vivo aqui direto da feira, trazendo todos os detalhes desta que é a maior feira multissetorial do Brasil. E estamos agora aqui ao vivo no estande do Costana Frontier Resort. Este investimento fantástico em turismo aqui no Noroeste Gaúcho, de onde a gente realiza hoje uma edição do Costana Talks, trazendo aí informações sobre o turismo, a cultura regional, destacando o Noroeste Gaúcho para todo o Brasil. Comigo aqui, a jornalista Caroline Batista. Tudo bem, Carol? Tudo certo. Perfeito. E recebemos aqui a ilustre visita do presidente da instituição John Deere, o Edilson Proença, esta entidade que é a idealizadora do MEA, o Memorial da Evolução Agrícola aqui em Horizontina, esse grande recurso que se ganhou para o desenvolvimento da cultura, do turismo regional, esse investimento fantástico da John Deere. E é com grande satisfação que eu cumprimento, senhor Edilson. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pela oportunidade, Ricardo. Tá satisfação toda nossa. Vou passar diretamente então para a Carol, para que ela faça a primeira pergunta e a gente abrir esse bate-papo aqui. Vai lá, Carol. Então, Edilson, acho que a gente pode começar falando como surgiu o memorial e por que a John Deere resolveu fazer esse investimento. Muito bem, Carol, essa é uma pergunta bastante pertinente, vem com bastante frequência nas entrevistas que eu dou, né? Na realidade, o memorial é resultado de um planejamento de 7 anos, né? Desde sua concepção, em termos de ideia, desde o planejamento, né? A submissão do projeto ao Ministério da Cultura, porque é um projeto com incentivo fiscal, captação e início das obras e, por fim, a inauguração, que ocorreu há exatamente um ano, né? Estamos comemorando agora, no dia 14, um ano de operação, o primeiro ano do memorial. Então, ele foi um marco, né? E a ideia era fazer uso de um terreno, né? Que foi a antiga fábrica SLC Rio Blind, né? Que precisava de um destino, né? E dali veio a ideia de fazer desse espaço, no centro de Horizontina, um resgate da história, da memória, né? De uma narrativa que, se não dita, poderia se perder com o tempo, né? A importância do noroeste do estado do Rio Grande do Sul, no que tange à expansão da cultura de soja, não só na região, mas da pujança que isso virou para o resto do país, e sob o contexto da soja em si e da mecanização, né? O quanto ela veio a alavancar. E com isso nós idealizamos o memorial, que é um marco, né? Ele exigiu um investimento na ordem de 70 milhões de reais, 55 milhões vieram de incentivos fiscais, né? Tendo como apoiadores a própria John Deere, Banco John Deere, SLC, FAOR, né? E os outros 15 milhões foram doados pela John Deere, que é o valor venal do terreno onde hoje está esse complexo cultural. Eu gostaria de perguntar para o senhor, até para destacar a importância desse investimento que a John Deere fez. A John Deere é uma das maiores empresas do mundo, não apenas no setor que ela atua, mas uma das maiores empresas do mundo, e ela poderia muito bem abrir mão de ter um investimento como esse no município de Horizontina. Mas da importância para a empresa, com todo esse nome internacional que ela tem, de preservar essa cultura, preservar essa história e também de servir de exemplo para outras empresas, né, senhora Edilson? Claro, acho que isso é o que a gente chama de giving back, né? Dar o retorno àquilo que a comunidade proporcionou. Afinal, essa região do estado foi o berço, né, da mecanização agrícola. E eu não falo somente em Horizontina, isso
considera todas as cidades, inclusive Santa Rosa, né? E registrar esse histórico é de fundamental importância para que os jovens, adolescentes, possam entender que hoje o que se vê aqui na pujança da agricultura é resultado de muito esforço, né? Da chegada dos jesuítas na região, dos colonos com seus instrumentos ainda rudimentares, né? E como, né, chegamos até esse momento e provavelmente podendo projetar como estaremos daqui 5 anos, né? A importância, inclusive, do memorial no conceito turístico, né? Um atrativo a mais na região para poder trazer as pessoas. Inclusive o memorial, ele é parte do roteiro de visitação da fábrica, né? Que recebe engenheiros do mundo todo. Nós temos ali a segunda maior planta de colheitadeiras fora dos Estados Unidos, no mundo. Então recebemos muitos estrangeiros e o memorial passa a ser um ícone a mais, né, que complementa a história do que foi a mecanização agrícola, do que foi a própria John Deere, né, chegando mais recentemente na década de 70, mas por si só dentro de um histórico que já veio desde 1950, que foi a montagem da primeira trilhadeira, enfim, que veio a dar mais expansão à cultura, né, que o cultivo era manual da soja, enfim, uma cultura que a soja quando seca, ela é uma cultura manual agressiva, né, e com a mecanização isso veio a facilitar a vida do agricultor e dar volume e produção para a cultura da soja. Pode e como você vê o turismo na região noroeste, qual o papel que o memorial exerce? Acho que é um alavancador a mais dentro de um contexto de uma região que já tem muita história, né? A gente está falando da região das Missões, né? A gente está falando de Santa Rosa, né? Com todo esse evento que é maravilhoso, é fantástico. Essa feira, não tinha noção do tamanho, né? Do porte da feira, né? Participo de outras feiras de grande porte, né? Não só no Brasil como lá fora, mas lhe digo de antemão que isso daqui é um padrão internacional, é fantástico o que eu estou vendo aqui, né, nos estantes. E um resort como esse, que está prestes a ser lançado, né? Agora há pouco conversei com o prefeito, e o prefeito afirmou que já está praticamente aprovada a expansão da pista do aeroporto. Isso é fantástico, a gente precisa ter essa opção para chegar fácil aqui, né? Chegar rápido e fácil. E acho que essas conexões começam a dar mais vulto para essa questão turística na região, né? Eu até há 3 semanas atrás eu tive uma audiência com a ministra Margarete Menezes em Brasília. Fomos lá com a Karina, com o nosso diretor de Relações Públicas, agradecer pela participação do governo federal em nos ajudar com incentivo fiscal na construção. E, obviamente, que aproveitamos para colocar à ministra a nossa preocupação em conectar isso com o turismo local, com as missões que ela conhecia, né, mas conhece muito pouco da região, mas e da importância de conseguir tornar o noroeste do estado um centro de visitação. E ela prontamente nos disse que se esforçaria para nos ajudar a marcar uma audiência com o ministro de Turismo para que pudéssemos exatamente levar essa preocupação e um pedido, né, ao governo de que olhe para a região, fomente, que é uma região de grande potencial turístico, né? E aí não só pensando no memorial, mas pensando em fazer conexões com missões e muitos outros pontos legais e muita história bonita que tem para contar na região, né? Pegando esse gancho, senhor Edilson, o senhor falou da agenda com a ministra, e aí a gente entende também que não é apenas o investimento,
no local, mas sim uma continuidade dos trabalhos para que se busque mais e mais esse fortalecimento. Não é apenas ir lá criar um memorial, ou aqui o Costana fazer esse investimento fantástico está sendo feito, a FenaSoja, toda essa estrutura, mas tem de haver uma continuidade, os trabalhos precisam ser interligados, essa continuidade com a ministra, para que tudo continue, se perpetue, né? Sim, sim, sim. E acho que você pegou num ponto bastante interessante, Ricardo. Porque não se consegue um incentivo fiscal de 55 milhões sem, obviamente, mostrar para o Ministério a contrapartida. Ele tem que ser sustentável. Né? E nas entrevistas que eu dei, quando da inauguração do memorial, eu disse em várias entrevistas, foram 7 anos de árduo trabalho, planejamento, captação. Foi um projeto difícil, intenso, maravilhoso. No dia da inauguração, me sinto muito motivado, mas começa uma outra fase tão importante quanto, que é garantir a sustentabilidade desse complexo. Sim. Né? Que é garantir a troca de acervos, que é garantir visitações mínimas que são exigidas pelo próprio Ministério. Então, acho que isso é um exemplo para tudo. Né? Uma feira dessa, FenaSoja, ela tem que, a cada ano, né, tá mostrando avanços, né, em termos de tecnologia, está atraindo cada vez mais visitantes, né, estar trazendo essas conexões. Né, o memorial, como ele foi inaugurado há um ano, nós estamos estreando esse ano, né, com o nosso espaço aqui, que traz um pouco da exposição itinerante, em termos de tecnologicamente falando, porque só estando lá fisicamente você vai ter uma ideia do que é o memorial, e aí fica o convite para que, né, caso não possa ir, por hora temos o nosso espaço aqui, que vai dar uma noção do que é o memorial. Mas na primeira oportunidade, nós temos passeios saindo da FenaSoja até o memorial. Muito importante você ter lembrado, eu ia me esquecer, tem um ônibus, né, gratuito para quem tiver interessado. Acho que ele sai de manhã, num bate-volta e retorna por volta da 1h da tarde, onde as pessoas poderão então ter a oportunidade de visitar fisicamente o memorial. Né? A equipe do memorial já está preparada, aguardando, né, os interessados que estiverem aqui na feira e quiserem dar um pulinho em Horizontina para visitar o memorial. Perfeito. Obrigado, Carol, por o ter senhor lembrado. falou a respeito da questão da conversa que teve com o prefeito aqui, também falaste da questão do aeroporto, e eu queria justamente pegar esse gancho. A gente já está caminhando para o final aqui, que eu sei que o senhor está com pouco tempo aí. Não, mas eu não poderia deixar de ter essa oportunidade de perguntar ao senhor com relação ao aeroporto, porque muito se fala aqui do desenvolvimento, da logística. A gente sabe que para o turismo evoluir, para a cultura evoluir, a gente precisa de melhor logística para as pessoas visitarem os locais. Quando a gente fala de aeroporto, muitas pessoas ainda têm o preconceito, mas por que mais um aeroporto? Nós já temos um aqui em Santo Ângelo, já temos outro aqui próximo, mas agora, na enchente que tivemos aqui no Rio Grande do Sul, a gente viu a importância de a gente ter outros hubs, outras ligações. Né? Gostaria que o senhor, como uma das pessoas responsáveis aí por uma multinacional, uma empresa que está no mundo todo e que tem esses grandes players que se deslocam no mundo todo, que o senhor contasse um pouquinho dessa experiência de como é se deslocar, porque muitas vezes vocês, por exemplo, dentro da John Deere, tem que se deslocar de um país para o outro no mesmo dia, e como favorece, às vezes, uma diferença de 40 minutos, pode ser 40 minutos de carro, mas como isso muda num roteiro para uma grande empresa como a John Deere? Sim, acho que num mundo onde, né, tudo é muito rápido, a tecnologia é rápida, a velocidade da comunicação é rápida, o tempo que vocês têm é pouco, a infraestrutura é importantíssima. Né? Hoje, infelizmente, quando você marca uma viagem para vir ao noroeste do estado, você tem que ficar no mínimo 3 dias, porque 1 dia e meio ou 2 você fica se deslocando. Então, isso pesa. Se a gente quer, de fato, tornar isso um polo turístico, é de fundamental importância pensar nessa estratégia. Né? Perfeito. Esse voo mesmo hoje que eu peguei foi de Viracopos para Santo Ângelo, né? O que me fez ainda assim dirigir quase 1 hora para chegar aqui. Mas eu diria que alguns meses atrás nem esse voo tínhamos. E aí, para que eu viesse para Horizontina, a opção mais próxima seria Passo Fundo.
e ainda dirigindo 3 horas e meia. Então, Difícil. quando me pareceu Santo Ângelo, está ótimo. Perfeito. Né? Mas tem espaço para melhorar Mas se ainda tivesse em mais. Santa Rosa seria muito melhor. Seria muito melhor, com certeza. Perfeito. Senhor Edilson, a gente agradece, senhor, a gente sabe que o senhor já tem outra agenda, está com pouco tempo. Imagina. Muito obrigado por essa participação tão importante que a gente tem nesse desenvolvimento, nesses caminhos do desenvolvimento aqui do Noroeste Gaúcho. A sua presença aqui com toda certeza vai fazer toda a diferença. A gente agradece por esse tempinho aí na sua agenda. Imagine, eu que agradeço pela oportunidade, foi um prazer conhecer você, Ricardo, e você, Carol. Obrigado pelas perguntas, espero ter respondido Com toda certeza. Com certeza. Tá, Joá. Nosso muito obrigado. Obrigada. Obrigado a Para vocês. você acompanhando a NTV, esse é um Costana Talks. Aqui a gente vai falar de turismo reto, direto sobre o assunto para que a gente possa desenvolver cada vez mais, direto aqui do estande do Costana, na FenaSoja. Vem para cá, vem conhecer que tá um espetáculo. Já aproveita, conhece aí toda a proposta do Costana Frontier Resort que te aguarda aqui também, tá bom? A gente se vê aqui na programação da NTV no próximo Costana Talks.